Dia quente, ruas vertentes, bicicleta em mim, foi o que Juan tagarelou consigo mesmo naquela tarde de verão. Com 19 anos já não era mais guri, mas quando se deixa de sê-lo tendo crescido com uma magrela de estimação. E lá foi ele, carregava consigo somente itens intrapessoais como alegria, inteligência e boa dose de destempero, típica de um quase pós-adolescente ainda pouco comprometido com a vida. 24 horas depois de divertidas manobras em alta velocidade, subindo e descendo, em nada diferente de tantas outras vezes, uma haste de material duríssimo, dessas que os médicos se utilizam para fixar ossos fraturados, era a nova companheira de Juan, agarrada ao longo de uns 30 centímetros em seu fêmur, já que este não resistiu à colisão da bicicleta junto a um ônibus que passava em má hora. Além desta, outra fratura na articulação carpo-metacarpiana do dedo anular esquerdo do pé impediu o movimento adequado deste, daí em diante. Excluídos efeitos mais graves e incapacitantes, a recuperação se deu e ele estava de volta. A construção de uma personalidade madura requer emprego de mais de um tijolo, e apesar de consciente do que escapara, afinal, a visão da morte não esteve longe, o perigoso episódio ainda não seria o seu aprendizado maior, a experiência não rotineira que colaboraria para a evolução de quem chega ao final da segunda década de vida ainda estava por vir. Por ora, para o jovem Juan, ao natural, o fato veio e passou. Poucos anos depois, já na faculdade, algo bem mais difícil de superar o aguardava, sorrateiro, encoberto. Uma isquemia cerebral em decorrência de problemas cardíacos lhe diminui parcialmente os movimentos do lado esquerdo do corpo. Um acidente vascular cerebral típico, ficando mais afetado o braço que a perna, mas não deixando de dificultar bastante o caminhar. Um quadro que se costuma ver em idosos, mas não totalmente incomum em mais novos. Assim, com 25 anos, Juan passou a integrar a parte de baixo das estatísticas referentes às faixas etárias. Quando uma doença grave ocorre naqueles que já viverão o suficiente, talvez estes fiquem a pensar no que passou, na vida que levaram, nas coisas boas e ruins que fizeram, naquilo que não fizeram, e é bem provável que contentamentos e remorsos somem-se, como na matemática de positivos e negativos, resultando num balanço quase final, difícil de ser alterado pelo pouco tempo de vida que resta e pelas dificuldades impostas pela doença surgida. É como ter chegado ao alto da montanha e olhar de lá o caminho percorrido. Em cena contrária, inclinar a cabeça para cima e ver a longa estrada que o espera, é o que faz o moço, o jovem. Mas quando, inesperadamente, essa visão misteriosa, que nada menos é que o futuro indecifrável, se torna turva, recoberta por dificuldades físicas, não são, com certeza, as atitudes passadas que entram em ponderação para confirmar o aproveitamento da vida até então, mas sim se ainda é possível chegar ao topo. Longe do hospital, ao regressar para o lar acolhedor, Juan passou a conviver com uma deficiência bem clara a ser vencida. No físico, instaurou-se uma hemiparesia, fraqueza parcial de um lado do corpo, trazendo consigo a inviabilidade momentânea de movimentos como pentear o cabelo, agarrar talheres ou equilibrar-se num pé só. Fisioterapia e fonoaudiologia, já que alterações motoras na fala também foram evidenciadas, passam a ser a sua rotina. Em breve, caminhar relativamente bem se torna possível, ficando o braço, por mais comprometido, um tanto olvidado. Agora, entretanto, nosso amigo já não é o mesmo. A compreensão de si e da vida modifica-se em seu âmago. Sente-se incitado para uma mudança interna, uma reforma íntima, um novo começar. Uma catarse, num sentido de purificação, se deu. Não que houvessem grandes sentimentos reprimidos, malignos ou traumatizantes que precisassem vir à tona, trazendo alívio moral ou emocional que só a purgação consegue, e sim que naquele momento sua alma estava aberta a receber noções outras que aquelas de até então, conduzindo-o por novos discernimentos. Juan tornara-se um campo fecundo às boas tendências. Em uma palavra, sua índole amável, sem dúvida, ainda pouco atuante pela imaturidade, floresceu. Importava-se com as pessoas, compadecia-se, ajudava como podia companheiros de estrada, era polido, gostava dos amigos e, por tudo isso, passou a buscar algo que lhe completasse o ser.
Natural é que, tendo o indivíduo adquirido, ao longo de sua vida, subsídios intelectivos diversos, vindos de fontes mais ou menos críveis, acessadas por interesses próprios ou não, tais informações ajudem a moldar ou modificar a sua forma de pensar e de ver o mundo. Também somos, e muito, seres culturais. O que vem de fora nos atinge e altera. Quando as munições externas de conhecimento se introduzem no alvo principal, os neurônios e as sinapses, fazendo-os trabalhar por um sem número de vias mentais, proporcionando novos pensamentos, aí está uma modificação real. Para isso, é indiferente se as balas de saber são de chumbo ou de festim. Ao mesmo tempo em que continuava a faculdade, Juan voltou-se para a concentração, meditação, energia, religiosidade e esoterismo, passando esses ao topo da sua lista de temas prediletos. Adquiriu um bom conhecimento nessas áreas, sendo tais informações o principal insumo a fertilizar o campo catártico que se abrira em seu eu. Em pouco tempo, após passar pelo estremecimento da doença, ele finalmente havia dado um salto de consciência, pensando e vendo o mundo como um novo ser cultural, que estando aberto para tal passou a fundir o saber externo à sua propensão natural. Porém, a experiência é filha do tempo, e como se poderia prever, mesmo nessa nova fase, Juan ainda estava longe de sentir-se repleto, pois descobrira, atônito, que a vida é feita menos de respostas que perguntas. Como numa encruzilhada, sua mente constatou que a objetividade da academia contrastava com a subjetividade do acromático a que se inclinara. O mestre do tecnicismo não forma o devoto do espiritualismo e do contemplativo. E, assim, aquela pessoa tranquilizada por ter visto a luz adiante, em certo momento encontra-se com outra faceta de si mesmo, esta titubeante do caminho que tomara. Aqui é preciso alertar que se surpreenderiam aqueles que pensassem em Juan ambíguo quanto à espiritualidade. Não, suas dúvidas eram todas relativas ao mundo objetivo, o mundo de profissão, trabalho, sustento, relacionamentos. Neste novo nível de consciência, a primeira imagem que recebíamos de Juan era a de uma pessoa leve, que não tem pressa. Olhava firmemente para seu interlocutor, jamais se permitindo parecer desinteressado nele ou no assunto. Contudo, nada que fosse dito em sentido contrário tinha o poder de abalar sua visão espiritual das coisas. Essa forma de pensar e sentir, medrada a partir de sua índole e somada à vivência que vinha experimentando, lhe garantia uma forte convicção numa recuperação completa em breve, revertendo, assim, um quadro de dificuldades físicas, que bem seria um difícil fardo para muitos, naquela leveza do ser relatada no início do parágrafo. Ele, sagaz, transcendia. Algo que Juan adotou como prioritário, fundamental, um verdadeiro alicerce para a busca da paz interior, era não comer carne de nenhum animal. Durante um bom tempo ele comeu pouquíssima carne. Essa quase total abstinência de carne em sua alimentação diária levou-o à expressa conclusão que assim ficava mais sutil, mais aéreo ou, como preferia, mais ligado ao mundo astral. Não é de hoje que existem, para ciências alternativas, e, por que não dizer, também para a ciência ortodoxa, deletérias consequências para o nosso corpo a ingesta de carne animal. Com efeito, muitos adeptos da macrobiótica, ayurvédica ou vegetarianismo buscam permanecer por toda a vida, ou grande parte dela, sem comer desta fonte de proteína, já que, de acordo com o que teria sido estabelecido por cientistas da nutrição, há a possibilidade de substituir esses compostos orgânicos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio através de alimentos de origem vegetal. Por outro lado, objetivamente, Juan sentia-se mais firme, com os pés no chão, quando, imprevisível, contrabalanceava sua leveza comendo um bife ou um x-salada em alguma das refeições do dia anterior. Nas vezes em que isso acontecia, eu notava diferenças em seu estado anímico, percebia mais empenho e determinação para os exercícios, uma específica melhora em seu tônus muscular. Sentia-o, enfim, mais ativo. Contudo, não deixo de pensar que talvez essa súbita concentração voltada para a atividade de exercícios também ocorresse em outras vezes em que longos períodos se passaram sem que ele tivesse comido carne. Talvez, ainda, a simples decisão de ingeri-la, já que para ele isso representava algo de difícil aceitação,
Apenas esta decisão já significasse um novo estado de força e ânimo, pois nessa quebra de paradigma uma combustão emocional o impulsionaria adiante. O fato é que ele próprio relatava estar mais aqui, junto à Terra. E, então, chegou o momento que nosso amigo decidiu voltar-se para coisas mais sólidas. Já formado na faculdade, pressionado explicitamente pelos familiares e de forma subjetiva por si mesmo, Juan começou a abandonar discretamente a dieta contra a carne e passou a buscar um novo posicionamento junto à comunidade. Inteligente, percebeu que sua fase de readaptação pós-isquemia estava com prazo por vencer, e todos aguardavam ansiosos que ele agarrasse a vida por vir. Sua vontade de continuar apenas pelo caminho místico, conquanto multi-experiencial e saudável, lhe prejudicava socialmente. Seu desejo era um, mas o do sistema era outro. Chegara a hora de recriar uma nova filosofia de vida, mais prática que teórica, com mais ação e menos abstração. Aqui podemos estabelecer correspondência entre a decisão de voltar a comer carne e a nova luta de Juan, forçando-se a inspirar para o que pouco acreditava, obrigando-se a seguir por um caminho que não lhe é afim. Através de seus marcantes olhos verdes vejo incertezas, mas não desistência. Ele não desistirá, sua preparação espiritual o influencia e lhe dá fé para prosseguir. Não saber exatamente aonde ir não lhe subtrai em nada a vontade de chegar. Agora, seu corpo evoluiu. O braço possui boa força e mobilidade. A mão, antes sem uso, entra em parte do conjunto de ações diárias, como segurar e utilizar copos e escovas e auxiliar no ônibus. Seu caminhar está mais coordenado e é possível correr, ação na qual é difícil perceber qualquer anormalidade. Juan dança, pode jogar bola e basquete, luta boxe e nada de forma surpreendente. São muitos os indicativos de melhora, de recuperação física, não obstante a distância para uma plena normalidade dos movimentos. O trabalho deve continuar, ainda não chegou ao limite. Mas o futuro tinha outros planos. Acredito que a transformação pela qual passou em poucos anos fez de nosso amigo um ser intuitivo. Hoje vejo isto. Enganei-me ao pensar que sua preparação espiritual era para esta jornada terrestre, que ele não sabia o que lhe esperava quando olhava para cima, ou que tinha dúvida se poderia chegar lá. De súbito, como que para provar o contrário, a natureza desperta o vulcão escondido em seu peito, metamorfoseado em arritmia cardíaca, intempestiva, arrebatadora, fatal. Aos 27 anos, Juan morre para cá, mas possuindo uma chave secreta, abre as portas do ilimitado e salta para a plenitude, muito leve, enfim. De lá, atira nos pétalas lembrando a mensagem principal, viver de forma original, sem desviar daquilo em que se acredita. Não foram poucas as vezes em que ele me contara como se sentia flutuando, suave, quase desligado daqui. Agora eu entendo. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com os seus contatos, afinal, conhecimento nunca é demais, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.